Olá pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre contratos e LGPD. Diante das dúvidas que vocês mandaram para nós nas nossas redes sociais, eu trouxe um pouquinho mais desse assunto para esclarecer a vocês. Falando em contratos, muitos chamam a LGPD como a mãe dos termos de adesão, né? Muitos, no caso, eu. Mas também podemos chamá-la de amante dos contratos. Por que amantes, ah? Porque assim, não existe uma fidelidade de fato em saber a índole da LGPD, porque não existe muito pós-LGPD. A gente ainda está vivendo a implementação da LGPD. Tudo hoje é tateando no escuro. Você vai fazer um termo de adesão, um contrato, você não sabe se de fato aquilo vai ter validade frente a uma ação judicial ou uma fiscalização da Agência Nacional Reguladora. Porque, de fato, ninguém conhece a índole da LGPD. Ninguém sabe se ela vai ser fiel a esses contratos ou se esses contratos estão sendo fiéis à LGPD de fato. Porque, assim, nós ainda não vivemos no pós-LGPD, nós estamos implementando a LGPD. Eu não posso falar para você que o contrato que você está assinando, até mesmo esse termo de aditivo que muitas pessoas estão enviando para os seus parceiros comerciais, se eles terão validade frente a uma ação judicial ou uma fiscalização da Agência Nacional Reguladora que não está de fato formada. Então, como saber como será essa fiscalização, essas ações judiciais, se não aconteceu nenhuma ainda? É uma coisa muito nova. Então, não dá para falar que existe uma fidelidade nessa relação e nem que essa relação terá futuro de fato. Grandes empresas tentarão terceirizar essa responsabilidade da proteção de dados para empresas parceiras menores. Será que essa estratégia vai dar certo? Nós não sabemos, só o tempo vai conseguir nos responder. Mas agora é o momento de você, empresa de pequeno ou médio porte, pensar como que vai ser a hora que esse termo de adesão de contrato chegar na tua empresa. A hora que você tiver que se responsabilizar por essa proteção de dados. Como que você vai ficar? Como que você vai fazer diante desse quadro? Ou você adere ou você perde a sua prestação de serviço? Já começou a chegar aqui no escritório vários termos aditivos e contratos baseados na LGPD. O que deu para observar até o presente momento? Muitos desses contratos, muitas cláusulas, na verdade, elas serão anuladas claramente, são extremamente abusivas. Então, assim, quando você não quer perder um contrato ou você assina ele, às vezes a gente pensa, pactuei aquilo me prende de todas as formas. Quando, na verdade, você tem a assessoria de um advogado, você percebe que muitas daquelas cláusulas, em uma análise muito sumária, muito breve, muito superficial, você vê que aquilo assim é impraticável, você não pode cobrar aquilo de outra pessoa, aquilo é excessivamente oneroso ou, no caso, extremamente abusivo. Você tem estrutura para atender aos prazos pactuados em contrato? A hora que uma grande empresa chegar com esse termo de adesão de contrato, você vai conseguir atender a esses requisitos que estarão sendo estipulados? O contrato que chegou aqui no escritório, eu vou trazer um exemplo para vocês. Então ele fala assim: notificação por descumprimento pela contratante. Deverá notificar a contratada em 4 horas de qualquer descumprimento, ainda que suspeito das disposições da LGPD relativas à proteção de dados pessoais pela sua equipe, quando da execução das atividades, qualquer violação de segurança de informação no âmbito das suas atividades, sob pena de quebra de contrato. Então, como que funciona? 4 horas é um espaço de tempo muito pequeno, a não ser que você tenha uma vigilância de 24 horas ou um atendimento 24 horas em cima daquilo, você não consegue ter uma resposta tão rápida em 4 horas. Se acontece uma violação no seu sistema à noite, e daí, você acorda com o seu contrato quebrado? Como que funciona? Como que fica? Então, assim, o que a gente analisa, principalmente o que o meu cliente me disse. Número 1, o que eu descobri com esse termo aditivo da LGPD? Eu preciso de um advogado, até por isso que ele veio até nós. Os termos são extremamente técnicos, o contrato é extremamente truncado, de fato tem um motivo para isso. Você quer levar a pessoa a só assinar, fala, não, é só um termo aditivo, não altera o nosso contrato, então, só prevê esse prazo aqui de 4 horas e tal. E nesse contrato estão previstas inúmeras cláusulas que prevêem, inclusive, a rescisão desse contrato de forma imediata. Por exemplo, do que a Zá trouxe aqui, eu vou trazer outra cláusula desse contrato só para trazer a prática aqui um pouquinho para vocês. Nessa cláusula fala o seguinte: poderá rescindir o contrato imediatamente, de pleno direito, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer aviso prévio. Então, como que fica você assinar um contrato desse?
né? Sem qualquer penalidade, apurando-se eventuais valores devidos nos termos do contrato, adicionando-se mais essa hipótese de rescisão. Então, a gente tem aqui em mãos um contrato que tem cláusulas onerosas, é um contrato de adesão, certo? O nosso cliente, ele já faz parte de um sistema, ele já faz parte de um grupo, certo? E como que ele não assina ou como que ele não adere a esse contrato, a essa situação que uma empresa contratante, que é de maior porte, que tem a maior carteira, né, traz as maiores situações, a maior carteira de cliente dele, como que ele faz? E daí? Como que fica o seu direito? Será que essas empresas de pequeno ou médio porte estão preparadas para esse tipo de situação? Então, o que você vai ter que observar quando você recebe um termo aditivo ou um contrato baseado na LGPD é o seguinte: quais são as suas novas obrigações? O que você vai ter que cumprir? Você tem estrutura para isso? Você vai ter que contratar pessoal? O que você vai ter que fazer? Você é capaz de cumprir isso? Porque é o seguinte, ela acabou de ler que qualquer infração à LGPD, a Lei de Proteção de Dados, qualquer infração ao tratamento de dados, você sabe que se eu deixar um terceiro ver o CPF, o CNPJ de algum cliente meu, isso já pode ser entendido como uma violação à LGPD. Então, assim, às vezes por uma coisa muito pequena você tem uma rescisão de contrato, que é um contrato aqui de uma empresa para com a outra, que a gente está falando de valores mensais em torno de 1,5 milhão. Então, assim, você está preparado para arcar com essas consequências? Não seria o caso de você pedir um prazo para adequação, 6 meses para contratar pessoal especializado, 6 meses para você tentar terceirizar essa responsabilidade de segurança para outra empresa? Ou o caso de alterar as cláusulas desse contrato? Como ela havia dito, 4 horas numa empresa que não trabalha 24 horas por dia é um prazo impraticável. Ele é excessivamente oneroso. Eu não tenho um funcionário que fique que seja da meia-noite às 6 da manhã, quem dirá das 6 da tarde às 7 da manhã, 8 da manhã, para ficar fiscalizando essa questão de segurança. E você sabe que pode ocorrer um vazamento de dados e você pode desconhecer esse vazamento. Você pode ficar sabendo desse vazamento meses depois. E aí, seu contrato está rescindido há meses, você vai ter que pagar alguma multa em relação a isso? Como proceder nesse caso? E o cliente chega numa situação dessa e fala: doutora, eu preciso assinar esse contrato. O que você faz? É 1,5 milhão. É 1,5 milhão. Eu ia assinar. Eu também assinaria. Então, assim, nesse caso, o que a gente faz? A gente propõe, a gente orienta, a gente mostra tudo que estaria de forma onerosa nessa situação, e depois a gente pode propor uma ação de revisional de contrato, depois do contrato assinado, uma revisional de cláusula, para ele não perder a oportunidade do negócio e ele se manter, conseguir cumprir com essas obrigações. O pior são os casos em que o cliente ele se vê numa situação em que realmente ele fala: eu tenho que assinar esse contrato porque senão eu não vou perder só esse contrato, eu vou perder mais 5 contratos da minha empresa. Então, de fato, como a doutora Mariana havia dito, às vezes não tem jeito, tem que assinar mesmo, e depois sempre procura um advogado para que ele te auxilie nesse momento e te auxilie no cumprimento desse contrato, e para analisar se tem alguma cláusula abusiva, o que dá para você voltar atrás, o que dá para você rescindir, etc. Esperamos que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para vocês, diante das dúvidas que vocês trouxeram aqui pra gente no canal e nas redes sociais. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e nos acompanhem nas redes sociais. Até breve!